em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pai Santo, guarda-os no teu nome, para que sejam um assim como nós, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Jesus não está falando de uma união organizacional, Jesus não está falando sobre uma denominação, Jesus não está falando sobre uma placa, Jesus não está falando sobre um evento conjunto, Ele está falando de uma unidade no mesmo nível da Trindade, irmãos. Você sabe o que significa isso? Jesus não está falando de um ajuntamento de pessoas debaixo de uma placa. Jesus não está falando, Ele está falando de um ajuntamento de pessoas numa unidade no mesmo nível da Trindade, assim como eu e o Senhor somos um. Que eles sejam um. Isso é um nível absurdamente alto. Aí altamente ou perigosamente profundo. E isso é impossível sem morrermos. Isso é impossível sem morrermos. Sabe por quê? Porque a Trindade não funciona por negociação de interesses. A Trindade não funciona dessa maneira. Ela funciona por entrega total. A nossa entrega total. Na Trindade ninguém disputa protagonismo. Na Trindade ninguém protege território. Na Trindade ninguém age de forma independente. E esse é o padrão que Jesus pede para a igreja. Por isso que essa unidade custa a minha vida e a sua vida. E a igreja primitiva entendeu o preço, ainda que imperfeita, ainda que com dificuldades, mas ela entendeu, no todo ela entendeu. Atos não descreve uma igreja perfeita, mas descreve uma igreja rendida aos pés de Jesus. Se nós olhamos para Atos e queremos e vemos as coisas ali acontecerem, falamos assim, uau, então a gente precisa se render como eles se renderam. Eles abriram mão da autonomia, por isso que custa a vida. Atos capítulo 2, verso 42, diz que eles perseveraram, que tu me enviaste. Então é necessário que a gente morra, que custe a nossa vida, que custe a nossa vida. Você quer ver como que a igreja, antes desse momento, nesse processo de cura dela, de transformação dela, de formação da igreja, que nós vamos ver em Atos, como ela tem dificuldade com isso também, talvez você também tenha, então eu falo para você isso, para que você e eu nos rendamos, é mais fácil, é melhor, porque Pedro entendeu isso. Quando Jesus fala assim, eu vou e vou morrer, Pedro diz o quê? Não vai não, nós não vamos deixar. Jesus olha para Pedro e fala assim, você não cogita das coisas do céu. A igreja em formação resistia a morrer, ela estava sendo formada, ela já resistia a morrer. E às vezes nós vivemos aqui nesse tempo, no ano de 2025, resistindo a morrer. Mas se nós resistimos a morrer, se nós não morrermos, nós não conseguimos ser a igreja que Cristo quer. Nós fazemos as coisas para nós e não para Ele. Pedro aprendeu isso. Tomou um sacode de Jesus. Disse assim, aparta-te de mim, Satanás. Porque não cogitais das coisas do reino dos céus, porque não pensam nas coisas de Deus. Você pensa egoisticamente, você pensa em você, Pedro. Mas tem que morrer, Pedro. Você vai ter que morrer. Então ela já resistia a isso no processo. É necessário morrer. O segundo ponto é que a glória de Jesus, que Jesus deu, não é palco, é cruz. A glória que Jesus fala, quando a gente fala glória, não, eu vou dar a glória, aí a gente já fica todo animado, né? A glória. Eu lhes dei a glória que me deste. E esse é um dos textos
distorcidos às vezes na Bíblia, porque a palavra glória foi sequestrada. A igreja moderna lê glória da seguinte maneira: visibilidade, relevância, aplauso e influência. Essa é a glória da igreja moderna. Likes, visualizações. Mas Jesus nunca definiu glória assim, irmãos. A glória que o Pai deu ao Filho foi obediência até a morte, fidelidade sob pressão e entrega sem garantias. Desculpa, às vezes eu sei que a gente não quer ouvir essas coisas. A cruz não foi o fim da glória, foi a revelação dela. Por isso que Jesus disse assim: quem quer vir após mim vai ter que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Vai ter que pagar o preço, vai sofrer por minha causa. Paulo vai dizer assim: aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. E a igreja primitiva, ela entendeu isso, porque em Atos, quanto mais perseguição, mais a igreja se expandia. Quanto mais perda, mais autoridade espiritual eles tinham. Quanto mais tiravam deles, mais força espiritual eles tinham. Quanto menos controle, mais poder do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha liberdade para agir. Eles não oraram pedindo que a perseguição cessasse. A igreja em Atos não pediu. Eles oraram pedindo ousadia para continuar no meio da perseguição. Você já viu que muitas vezes você já deve ter dobrado o seu joelho num momento de aflição, e você diz: Senhor, livra-me desse momento de aflição. Eu não estou dizendo que você está orando errado, mas talvez Deus não queira que você ore assim. Você já considerou a possibilidade de dizer para Deus: Deus, me dê força e coragem para permanecer firme em Ti, adorando o Teu nome, proclamando o Teu nome, feliz e alegre em Ti, em meio a essa situação? Você já parou para considerar essa possibilidade? A igreja de Atos, ela orava dessa maneira. Vinha uma perseguição, estavam oprimindo eles, e olha, irmãos, eu vou dizer, o que diziam para eles é o seguinte assim: você vai morrer. Os cristãos daquela época, eles viviam com um escrito assim, se usassem boné, ficava escrito no boné, ou então escrito nas costas assim: vai morrer. Porque era essa a sentença. Eles pediam ousadia para continuar. Eles não negociaram convicção para sobreviver, mas eles preferiram morrer a negar o que eles viram. A música e o texto diz que eles sejam um para que o mundo veja. Mas o mundo não crê porque vê eventos bem produzidos. O mundo crê quando vê uma igreja que morre para si mesmo e ainda ama. Morre para si, mas continua amando as pessoas, levando o amor de Cristo. Jesus na cruz, braços estendidos, muito romântico essa ideia, né? Se não fossem os cravos nas mãos, ele quase não conseguindo suportar o peso do seu próprio corpo, não conseguindo respirar, cheio de dores, o sangue esvaindo-se. Se a gente perde um pouquinho de sangue, a gente já fica fraco, irmãos. Jesus estava numa cruz, e ele ali, morrendo, e ele olha assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E ele ali: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Uma igreja que morre para si mesma e ainda ama. Glória sem cruz é vaidade espiritual. E cruz sem glória é religião morta. A glória de Deus repousa onde ainda existe entrega total. Tem que entregar tudo. Tudo entregarei. Que hino lindo, maravilhoso, né? Eu acho ele lindo. E ele me chama a essa realidade. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. A glória que Jesus deu não é o que nós pensamos. Terceiro, unidade não é o fim. Agora a gente alcançou a unidade. Não, irmãos. A unidade é um meio para uma missão.
para que o mundo saiba que tu me enviaste. João 17, verso 23, diz: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Você consegue entender essa expressão, igualmente, que nós somos amados pelo Pai, tanto quanto Ele ama ao Filho, a Jesus? O amor que Ele tem por nós. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Jesus deixa claro, a unidade ela tem um destino. Ela tem um destino, irmãos. Ela não existe para nos proteger, ela existe para nos enviar. A unidade não existe para nos proteger, ela existe para nos enviar. Unidade que não gera missão é um claustro, é uma clausura espiritual. E você e eu podemos em algum momento das nossas vidas estar nessa clausura e nem nos percebemos, porque nós vivemos fora da missão. Mas nós vivemos dentro da igreja, mas fora da missão. Nós não estamos preocupados em pregar o Evangelho, nós não estamos preocupados em fazer discípulos, nós não estamos preocupados em compartilhar a graça de Deus. Nós criamos uma clausura para nós. Eu criei uma clausura para mim, e eu me satisfaço em mim mesmo. Isso não é Evangelho. Isso não é Evangelho. A unidade que não gera missão me enclausura. Espiritualidade sem envio é o meu ego religioso sofisticado. Eu sou crente em Jesus. Eu sou pastor. Eu sou isso, eu faço isso na igreja, faço aquilo na igreja. Mas eu não sou enviado, eu não me deixo enviar. Eu não me deixo enviar. Eu não pego o meu cartão 1+1 e oro pelas pessoas para vê-las salvas. Eu não pego. Eu até tenho o cartão. Não, está aqui na minha Bíblia, mas eu não oro. Eu não tenho nenhum nome escrito naquele cartão. Porque eu não me preocupo com ninguém. Eu me preocupo comigo. Então eu não oro diariamente pela salvação de alguém. Eu fico numa clausura. A igreja primitiva, irmãos, ela não vivia para dentro. Ela vivia para fora. Eles não oravam para permanecer, eles oravam para ir. Eles não se reuniam para se proteger, eles se reuniam para serem enviados. Eles não cresciam por estratégia, eles cresciam por obediência. Tem que pregar? Vamos pregar. Mas o que eu nem sei o que pregar, fala que Jesus morreu pelos seus pecados, perdoou os pecados das pessoas. E sem Jesus, você está perdido. Está perdido o quê? Vai para o inferno. Pastor, mas isso daí é muito pesado. Não, é só a realidade. Sem Jesus você está perdido. E sem perdido você está condenado. E perdido você está condenado. E condenado você vai viver longe de Deus. E viver longe de Deus é viver no inferno. Atos, irmãos, não é manual para culto, tá? Atos é o relato de uma igreja que entendeu: existimos para que outros encontrem Jesus. Nós existimos para que pessoas conheçam Jesus. Atos fala isso. E eu quero crer que ainda dá tempo da gente viver Atos 29. Como assim, pastor? Atos 29? Atos 29, Atos só vai até 28. Mas eu creio que nós podemos escrever Atos 29. De muitos Atos 29 que já existiram por aí. Mas nós podemos escrever mais uma vez Atos 29. Ou seja, a continuidade de uma igreja que vive, que existe para que outros encontrem Jesus. Se nós não vivemos para isso, irmãos, para que vivemos? Para que vivemos? Para que somos igreja? Se Jesus disse: sejam um para que o mundo creia. E mais à frente ele vai dizer assim: vocês receberão
o Espírito Santo, poder ao descer sobre vocês, o Espírito Santo, para que vocês façam cultos maravilhosos, encontros maravilhosos. Não, ele disse, para que vocês sejam minhas testemunhas, fazendo discípulos em todas as nações. É para isso que a gente existe, só para isso. Tudo que fazemos precisa apontar para isso. Fazer os discípulos crescerem em conhecimento, em vida de Deus, relacionamento com Deus e alcançar outros discípulos, fazer outros discípulos. Quando a igreja perde isso, ela vira um fim em si mesma, irmãos. Ela se alimenta de si, ela se entretém e ela se protege, mas não transforma. Mas ela não transforma. E se a nossa unidade não empurra as pessoas para fora, ela só está nos mantendo confortáveis dentro. Temos que ser empurrados para fora. Empurrados, literalmente empurrados para fora. Aí você fala assim, pastor, mas como assim empurrados? Bem, eu tenho uma leitura muito grande, muito clara da perseguição que houve em Jerusalém. Qual é a leitura que eu tenho assim? A leitura é que eles estavam confortáveis dentro. Era para o judeu, a gente está aqui em Jerusalém, o centro do judaísmo, está tudo certo por aqui, está bom demais aqui, nós estamos numa igreja, tem Pedro, tem Tiago, tem João, as colunas da igreja estão aqui, aí Jesus olha assim e fala assim, aqui, vamos fazer um negocinho, vamos dar vem uma perseguição, eles são espalhados, o evangelho vai sendo espalhado por tudo quanto é lugar, aí você fala assim, eu não acredito nisso, leia o Velho Testamento que você vai ver a mesma coisa, irmãos, o povo lá desobediente, Deus levanta lá um povo lá incrédulo lá, e bota o povo dele como cativo, para quê? Para ensinar ao povo dele como ele tem que viver, e você acha que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo Deus do Novo? Você acha que a soberania de Deus do Velho Testamento não continua no Novo? Eu quero dizer para você que continua, tá? Deus faz o que quer, como quer, na hora que quer, com quem quer. E nem eu, nem você podemos dizer nada a respeito disso. Então não pense você que você pode dizer para Deus, não, Deus não faz assim, se Ele quiser Ele faz. Se Ele quiser Ele faz. A glória dEle, a igreja dEle aprende a viver olhando no futuro, olhando para aquilo que Ele preparou. Não para essa terra. E em quarto lugar e último, santidade não é opção, é o preço da unidade e na missão. Santidade ela não é uma opção, ela é o preço da unidade e da missão. João 17, verso 19 diz assim, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Em favor deles eu me santifico, para que eles sejam também santificados pela verdade. Por que Jesus está dizendo algo dessa maneira? E essa frase é impossível de ser ignorada. Sabe por quê? Porque a unidade que Ele pediu só é sustentada pela santidade que Ele mesmo modelou, que Ele mesmo revelou, que Ele mesmo viveu. A unidade ela é sustentada pela santidade. A unidade ela é sustentada pela santidade que Ele mesmo modelou. Jesus não diz, eu os envio, então depois eles se santificam. Não, Ele diz, eu me santifico por eles. Eu faço antes. Eu me santifico por eles. Jesus separa a si mesmo, Ele se consagra, Ele se entrega deliberadamente ao propósito do Pai. E santidade aqui, irmãos, não é moralismo, tá? Não é moralismo. Santidade aqui não é isolamento. Santidade aqui não é aparência religiosa. Santidade aqui é alinhamento radical com a vontade do Pai, mesmo quando isso leva até a cruz. Jesus se separou de tal maneira que Ele estava pronto, como foi, até a cruz, alinhado com a vontade do Pai. No Getsemane Ele ora, Pai,
se for possível, passa de mim esse cálice. Porventura, faça a tua vontade, não a minha. Alinhamento com a vontade do Pai. A dor humana era forte, o peso do pecado sobre seus ombros era enorme, mas ele mesmo assim diz assim: mas isso, Pai, não interessa, interessa que a tua vontade seja feita. Será que você entende que isso também é um chamado para você? Não interessa o preço que eu e você podemos pagar para fazer a vontade de Deus, importa que nós façamos a vontade de Deus. Não interessa. Ah, mas pastor, eu tenho direito. Meu irmão, entenda uma coisa: quem está morto não tem direito. A Bíblia fala que você estava morto, você morreu para você mesmo. Senão você estava morto no pecado, você estava perdido. Mas você entregou a sua vida a Jesus, você entregou a vida a Ele, e confia nele, porque tudo que Ele tem de bom e de perfeito, o Pai te ama muito, 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 com o mesmo amor que Ele tem pelo Filho, e o Filho se alegrou quando viu aquilo que o Pai te havia preparado. Alegre-se também. Jesus não exigiu o que Ele não viveu. Em favor deles eu me santifico. Ele não terceiriza o preço que Ele vai pagar, Ele não pede algo que Ele não encarnou. A cruz não foi um acidente, foi um ato consciente de santificação. E o motivo é muito claro. Por que Ele fez isso? Para que também eles sejam santificados pela verdade. Está falando de você, meu irmão, de mim. Para que nós sejamos santificados pela verdade, Ele também se separou. Não existe uma igreja unida sem uma igreja santa. Santa nesse propósito, não é no moralismo, já repeti, vou repetir aqui. No propósito de alinhar os nossos corações à vontade do Pai. E lutarmos nesse propósito, indo nesse propósito. Não existe missão poderosa sem consagração profunda. E não existe igreja e a história de Atos sem João 17, 19. Não existe. Deixa eu terminar. Jesus já orou. O Pai já respondeu. O Espírito já foi derramado. Amém? Você crê nisso, igreja? Estão calados? Jesus já orou. O Pai já respondeu. O Espírito já foi derramado. Nada está faltando do céu para nós. A pergunta não é se Deus vai fazer algo novo. A pergunta é se a igreja vai viver o que já foi liberado. Não é se Deus vai fazer algo novo. A pergunta é: Ele já deu para você e para mim. Você vai viver? Eu vou viver aquilo que já nos foi liberado? Atos 17, a oração de Jesus continua ecoando por gerações e gerações, alcançou a nossa. E se ela alcançou a nossa, isso quer dizer que Atos ainda é possível nos dias de hoje. Viver o que a igreja de Atos viveu ainda é possível na igreja de hoje. Mas só para uma igreja que troca performance por presença. Que troca controle por dependência. Que troca conforto por missão. O mundo não precisa de uma igreja criativa. Temos muitas, nós temos muita criatividade aqui. Mas de fato, Jesus não precisa de uma igreja criativa. Ele precisa de uma igreja mais parecida com Jesus. Mais parecida com Jesus. E isso começa quando a oração que lemos é encarnada em nós. É encarnada em nós. Não é uma oração para ser cantada, apesar de ser cantada. Como muitos textos. E eu não estou falando contra as músicas, eu sou músico. Não estou falando contra as músicas. Só que a gente precisa romper a barreira da música e trazer para a vida o que cantamos ou o que ouvimos. Romper, crendo
de que o Senhor nos chamou para que sejamos unidos no Pai, na unidade da Trindade, no compreendimento da Trindade, não por simpatia ou por gostos, mas por causa do propósito, alinhados no propósito, para que o mundo, para que Nova Iguaçu, a nossa cidade, creia que Ele é o Filho de Deus. Hoje pela manhã, 2 textos me saltaram, um foi lido, que foi de Natanael, o outro foi da mulher samaritana, que me veio à mente, mas dos dois acontece uma coisa semelhante. Que coisa semelhante é essa? Quando Filipe vai até Natanael, ele diz assim: ei, vem aqui, vem ver um cara aqui, por acaso, será que ele não é um Messias? A mulher samaritana vai até a cidade e diz assim: olha, eu conheci um homem que falou tudo que eu amei. Será que ele não é um Messias? Será que não está faltando isso na gente? Ao andarmos pelas ruas de Nova Iguaçu, falarmos assim: ei, eu conheci uma pessoa, será que ele não é um Messias? Será que ele não é um Salvador? Eu vou falar assim, ou então falar assim: eu conheci o Salvador. Como assim o Salvador? Jesus, vem comigo, vem e vê. Vem e vê. O rei chegou. Sexta-feira tem uma peça aqui. E esse dia é um dia que eu espero, que eu tenho orado para que a palavra de Deus alcance as vidas das pessoas. Eu espero que você esteja fazendo a mesma coisa. Há uma batalha espiritual pela vida das pessoas. Não pense diferente. Não pense que é moleza. Você sabe que não é moleza. Ter a mente liberta, o coração quebrantado na presença do Senhor Jesus. Então ore pelas pessoas e convide e enche esse lugar. Fiquemos nós espremidos nas paredes, para que estes lugares sejam ocupados por pessoas que vão dizer sim a Jesus. Mas para isso você precisa orar. Eu preciso orar. Não é só convidar, precisa orar, precisa confiar. Por que você vai estar trazendo a pessoa? Só para ver uma peça? Não, você tem que clamar pela salvação dessa pessoa. Você tem que ansiar pela salvação dela. Você tem que querer que ela conheça Jesus. Você tem que orar por ela. Você tem que falar do amor de Deus para ela, para que quando ela chegar aqui, ela saiba: isso aqui é o que o meu amigo tem falado para mim, que a minha amiga tem falado para mim, o que a minha mãe tem falado para mim, o que meu filho tem falado para mim. E eu quero isso, porque eu tenho visto na vida do meu filho, da minha filha, do meu amigo, da minha amiga, o que Jesus tem feito na vida deles. Sabe, irmãos, o rei chegou. E nós vamos proclamá-lo aqui na sexta-feira. Mas nós precisamos viver em unidade. E é uma coisa muito simples. Fazermos isso, no sentido de convidar alguém. Mas nós precisamos decidir andar em unidade, para que o Espírito Santo encontre lugar, para que ele possa fluir e tocar a vida das pessoas. Vamos orar. Senhor, eu te louvo e te bendigo. Toma as nossas vidas aqui. Obrigado, Jesus, por orar por nós. Essa oração continua valendo e nós precisamos relembrá-la e encarná-la no nosso dia a dia. Assim como foi naquela igreja lá no passado, assim seja na nossa, nesses dias, para que Nova Iguaçu creia que o Senhor foi enviado dos céus para salvar a humanidade. Nos ajuda, Senhor.
nos ajuda a nos rendermos, a entender que vale a pena entregar tudo por Ti, que vale a pena perder tudo por Ti, que vale a pena todos os dias das nossas vidas vivermos de maneira que o Teu nome seja conhecido pelas pessoas. Nos ajuda, desperta-nos, Senhor, desperta o nosso coração endurecido ou temeroso, aqueles que têm medo, Senhor, abraça-os agora, e revela, mostra a eles, fala aos seus corações, lembra-lhes que o Senhor está com eles, que o Senhor não os abandona. Fortalece-os, Senhor. Aos corações endurecidos, eu te peço, Pai, que o Senhor dê a oportunidade deles simplesmente se renderem ao Senhor, pedindo perdão por lutarem contra o Senhor, mas se renderem e unidos, Senhor Deus, poderem cumprir o propósito do Senhor nesse tempo aqui. Aqueles que têm seus corações sensíveis, guarde-os, Senhor Deus, do orgulho e da soberba, e Senhor Deus, dê, Senhor Deus, força para continuarem sensíveis num mundo tão hostil que tenta roubar a sensibilidade do Teu Espírito. Deus, seja com a Tua igreja, para que o mundo creia que Tu, Jesus, fostes enviado pelo Pai, que nós sejamos unidos, vivamos na unidade que o Senhor planejou. Obrigado, Jesus. Em Teu nome eu oro. Amém.